Então, hoje a gente encerra a nossa discussão sobre o poder, certo? A gente foi vendo como o poder, esse conceito, ele foi sendo construído desde a Idade Moderna até a Era Contemporânea, a era que a gente vive hoje, certo? O que os filósofos e, posteriormente, a partir do século XIX, o que os sociólogos, porque a sociologia se constitui como uma ciência no século XIX, né? O que os sociólogos e filósofos, e de uma maneira geral, o que os cientistas sociais, eles estão pensando a respeito desse conceito que é tão importante para a gente entender a nossa sociedade. Porque, convenhamos, em todas as nossas relações, o poder está presente, certo? Então, é um conceito que ele precisa ser mesmo estudado, que ele precisa ser debatido, que ele precisa ser conhecido por todos nós. Porque é um conceito caro à nossa sociedade. A sociedade que a gente vive hoje. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de um sociólogo chamado Max Weber. Vocês, em algum momento da vida de vocês já ouviram falar sobre o Weber, não ouviram? Sim, professor. Principalmente quando a gente está estudando os clássicos da sociologia, e aí a gente vem lá com Augusto Comte, Durkheim, Marx, Karl Marx, Max Weber, a gente vai fazendo essa construção com eles, né? E o Weber, ele é um estudioso, além de estudar o capital, além de estudar as relações do capital, a partir muito da Revolução Industrial, né, como a sociedade ela é completamente modificada a partir de um novo sistema econômico que vai transformar também as relações sociais, ele também vai estudar dois conceitos muito importantes, que são os conceitos de poder e o conceito de dominação. E o que Weber entende como poder? E isso é muito importante, se vocês puderem anotar, tá bom? O que Weber entende como poder? O poder para o Weber é a capacidade de você exercer a sua vontade sobre o outro, sobre outras pessoas, ou sobre alguma coisa. Então, poder é a capacidade de exercer a sua vontade sobre algo, sobre determinada coisa. Tá bom? Weber é filho do século XIX, ele nasce no século XIX. Ele nasce no território que hoje a gente conhece como Alemanha, mas nem sempre foi a Alemanha. A Alemanha vai sofrer um processo de unificação tardia, junto com a Itália, em 1871, tá bom? É um momento, o século XIX, a gente costuma dizer que é o século das nações e dos nacionalismos. É o século em que os estados nacionais estão se consolidando de forma racionalizada. Então, esse conceito também de racionalização é um conceito muito importante para o Weber. Porque o Weber vai começar a ver que a sociedade ela está cada vez mais racional. O Carlos está querendo entrar aqui. Bom dia, Carlos. Está conectando o áudio ainda. Carlos, bom dia. Bom dia. Gente, eu só vou pedir para quem está com a câmera desligada ligar, por favor. Então, o século XIX é o século do racionalismo e do cientificismo, certo? E aí, o Weber vai começar a perceber que as relações sociais, elas estão cada vez mais... Carlos, a gente está falando um pouquinho sobre o Max Weber, tá bom? E a gente está fechando o conteúdo de poder com ele. E aí, na próxima semana, a gente já entra em outro tipo de discussão, tá bom? Em outro conteúdo. Hoje a gente está fechando esse conteúdo de poder com o Weber. E aí, o Weber vai começar a perceber que a sociedade está ficando cada vez mais racionalizada e cada vez mais burocrática.
Então, para você exercer algum tipo de influência, algum tipo de poder, e principalmente no plano político e no plano estatal, você precisa de leis que regulem a sua dominação, que regulem o seu poder. E ele vai começar a se dar conta disso tudo e estudar esse tipo de coisa, tá bom? Para o Weber, e isso também é muito importante para vocês anotarem, para o Weber existem dois tipos de poder, o que é legítimo e o que é ilegítimo. A dominação pela força, o poder pela força, para ele é um tipo de dominação ilegítima. Mas quando existe um consenso, a dominação é legítima. Então, a dominação do nosso governo, por exemplo, é uma dominação legítima pro Weber. Porque ninguém reclama disso. Não é verdade? Reclama, mas todo mundo passa a aceitar aquela dominação. A dominação, por exemplo, dos seus pais sobre vocês é uma coisa que vocês não contestam, que está como dada. Então, é um tipo de dominação legítima para o Weber. Ok? Então, existe a dominação ilegítima e a legítima. E dentro desse quadro do poder, para ele, existe também o poder econômico, existe o poder ideológico, que é muito poder que a imprensa, que a mídia exerce sobre a população, tá bom? E existe o poder político, e é o que a gente vai tratar mais especificamente aqui. Fechado? Bom, Fechado, professor. com a formação dos estados nacionais, o Weber vai dizer que cada vez mais o Estado ele vai reivindicar para si o monopólio. Essa é uma frase muito chave dos conceitos weberianos. O monopólio legítimo da força física. Se vocês quiserem anotar, é muito válido que vocês anotem. Isso está em todo lugar que quando a gente menciona Weber, a gente fala desse monopólio. Monopólio legítimo da força física. É o que o Estado vai passar a reivindicar a partir da formação do Estado Nacional. E como que o Estado vai exercer esse tipo de poder, esse tipo de dominação? Ele vai exercer essa dominação a partir da elaboração de leis, a partir de uma burocratização. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não, professor. Não? Não. Então, o Estado passa a reivindicar para si o monopólio legítimo da força física, certo? E dentro do Estado, para o Weber, existem 3 tipos de dominação que para ele são, assim, é a máxima da dominação. E aí tem no textinho que depois eu vou compartilhar com vocês mais especificamente sobre isso. A primeira, a racional legal. Racional legal. A segunda, a carismática. A terceira, a tradicional. Racional legal, carismática e tradicional. Um exemplo de dominação racional legal. As leis. Para você ter efetivamente uma dominação que ela é racional, legal, você precisa estar legal, gente, de legalidade, tá? Não é que é de boas lá, não. Legal de legalidade. Então, você precisa estar amparado para você exercer esse tipo de dominação racional legal, você precisa estar amparado em algum tipo de estatuto, em algum tipo de lei. Tá bom?
A carismática. Quem exerce essa dominação carismática, ele precisa principalmente, e daí o nome, ele precisa principalmente ser movido pelo carisma. E quando a gente está falando da história, a gente tem exemplos de carismas positivos e negativos. O Otávio está entrando aqui. Oi, Otávio, bom dia. Conectando áudio. Bom, existiram na história, né, líderes carismáticos no campo mais positivo e no campo negativo. Um exemplo de um personagem histórico que foi um líder carismático, mas num plano muito negativo, é o Adolf Hitler. Certo? O Adolf Hitler convence as pessoas. E, ao mesmo tempo, gente, a dominação dele é legítima, porque era aceita pela sociedade alemã daquele período. Então, ela não era ilegítima, ela não foi imposta pela força. Um exemplo de uma dominação que é imposta pela força e que para o Weber seria ilegítima é uma ditadura. Quem dá um golpe de Estado e aí, pela força, ele exerce algum tipo de dominação. Para o Weber, esse tipo de poder, esse tipo de dominação é uma dominação ilegítima. Tá bom? Então, o Hitler, ele é um exemplo de um líder carismático, mas um exemplo negativo de líder carismático. Só que o que acontece? Não, antes de eu explicar isso, eu vou explicar para vocês o tradicional. No quadro do tradicional, o que move são os costumes. Então, nesse tipo de dominação tradicional, a gente tem muito dos costumes. Um exemplo de uma dominação tradicional, tem alguém entrando aqui? Douglas. Um exemplo de dominação tradicional é o exemplo clássico de uma monarquia. E hoje, atualmente, o nosso maior exemplo é a Rainha Elizabeth, certo? Se a Rainha Elizabeth da Inglaterra falecer hoje, o filho dela, o Charles, se tornaria rei da Inglaterra. E é algo que as pessoas não questionariam. Por quê? Por conta da tradição. Existe uma tradição nesse tipo de dominação. Tá bom? Só que existem coisas que podem se fundir nesse contexto. Então, um líder que é carismático, ele pode também dominar, ter uma dominação no quadro do racional legal. Um grande exemplo é o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é tido como um líder carismático, mas aí, durante o processo de ditadura dele, que vai de 1937 a 1945, o Vargas tinha uma constituição. Então, ele estava amparado por uma lei, por leis, na verdade, certo? Então, ao mesmo tempo que ele era um líder carismático, ele era um líder que estava amparado pelas leis. Então, ele tinha um estatuto da dominação racional legal. Então, essas coisas elas podem se entrelaçar em determinados momentos. O líder pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou as três ao mesmo tempo. Um líder pode estar no quadro da dominação ali, que é do poder que é carismático, e ao mesmo tempo tradicional também. Ele pode ter o carisma, mas pode ter um pouco das questões tradicionais nele. Tá bom? Vamos lá. Dúvidas? Vocês querem comentar sobre algo? Não, professora. Vocês já tinham visto algum estudo do Weber? O que vocês estudaram do Weber?
os estudos dele sobre o capitalismo, né? Talvez. Ou vocês estudaram essa questão da dominação já? Do poder da dominação. Eu estudei. Vocês estudaram? Sim. Então, vamos lá. O que vocês lembram mais ou menos? A mais do que talvez a gente não tenha tratado aqui, discutido aqui? Sobre os tipos de dominação, sobre o que é poder para o Weber. Ai, não lembro mais de nada. Nada, nada, nada. Então, só uma coisa que talvez eu não tenha falado com vocês. O poder para o Weber é a capacidade de você, isso aí eu falei, é a capacidade de você exercer uma dominação, a sua influência sobre algum objeto, certo? Só que poder para o Weber se difere de dominação propriamente dita. Porque a dominação requer que alguém tenha vontade de sofrer influência de um determinado poder. Então, quando você domina algo, significa que aquele algo está subjugado a você. Então, existe essa diferença entre poder e dominação para o Weber. Poder é a capacidade de exercer influência, certo? A dominação é quando você aceita receber aquela influência. Ser influenciado por aquele poderio. E aí você está sendo dominado. Fechado? Fechado, professora. Então, ninguém tem dúvidas sobre o que o Weber pensa sobre o poder, sobre os tipos de dominação carismática, tradicional. Ficou claro para vocês o que é tradicional? Então, o que é a tradicional? É baseada nos costumes. É uma dominação baseada nos costumes. Muito bem. Quem respondeu? Eu? Foi Stephanie. Stephanie. Muito bem, Stephanie. A carismática. Isso é conteúdo de Enem, hein, gente? Muito importante. A carismática... É quando você convence o povo. Pelo seu carisma. Isso. Tipo Hitler, foi carisma negativo. Tipo Hitler. Tipo Stalin. Certo? Certo. Racional legal. O que significa? Professora, Que a dominação... Vargas teria tido uma dominação carismática, porque ele ia estar considerado o pai dos pobres e tudo mais? Ou só se tiver esse tipo de influência? Sim, ele era um líder carismático. Mas, como eu falei, ao mesmo tempo que ele era um líder carismático, ele se enquadrava na questão do racional legal. Porque ele era carismático e, ao mesmo tempo, ele estava amparado por leis. Que ele mesmo elaborou, né? Que ele mesmo queria impor às pessoas. Mas faz parte do quadro do racional legal. E aí a gente vai ter, em diversos momentos, 2 tipos de dominação que podem estar entrelaçadas. Ou 3 tipos. Não é só porque alguém é um líder carismático que ele não vai se enquadrar na relação do tradicional. Pode ser que ele se enquadre, tá? Uma coisa não está totalmente indissociada da outra. Vamos lá. E a racional legal? É quando o povo aceita o que é imposto a eles, não reclama, como por exemplo o nosso governo. A das leis. Isso. A racional legal, ela precisa estar amparada, Jorge, pelas leis. O legal vem disso, vem de legalidade. É a forma do nosso governo atual e da maior parte dos estados modernos. Existe sempre uma constituição, um documento que vai regular
as relações sociais e as relações do Estado em relação às pessoas. E o poder pro Weber, ele está nessa relação piramidal. No topo de tudo existe o Estado moderno, basicamente. E na base da pirâmide está a sociedade. Tá bom? Tá bom. Então, agora eu vou compartilhar um arquivo com vocês aqui. Ó, vamos lá. Só esse exercício aí no final tem que mandar pro e-mail? Não, é para fazer em aula. Mas é coisa simples, eu não passei nada muito elaborado, não. Ó, então, voltando, para Weber, há 3 tipos de dominação legítima. Racional legal, e ela também chamada de dominação burocrática, e a sua legitimidade advém de um conjunto de leis e normas. Nossa reunião vai se encerrar em 10 minutos, e aí é o intervalo de vocês. Vocês não precisam voltar agora, não, só 10h30, tá bom? Tranquilo, senhor. Advém de um conjunto de leis e normas e da racionalização nos processos de governo. É o exemplo moderno de dominação. Você precisa estar amparado por algum tipo de lei, no nosso tipo de governo, para você exercer um tipo de poder sobre alguma coisa, sobre algo, certo? Certo. Tradicional. Legitimada por costumes e valores, com hierarquização fixa entre líderes e subordinados. É exercida por patriarcas. E também, por exemplo, na nossa casa, nas nossas relações com nossos pais, o tipo de dominação que a gente tem é essa dominação tradicional. Nas igrejas, o tipo de dominação são as dominações tradicionais. Tá bom? Carismática. Dispõe de um componente afetivo, decorrente do convencimento retórico e dos atributos tidos como heróicos e gloriosos de um líder. Profetas são considerados líderes carismáticos. Tá bom? É muito baseado na retórica deles, nos feitos deles. Ou simplesmente no carisma, que pode ser um carisma positivo ou um carisma negativo. E aí, como eu falei com vocês há pouco, ó, esses 3 tipos de dominação seguem a premissa weberiana dos tipos ideais, pois elas podem tanto se afastar uma das outras como se combinar. É possível que uma dominação carismática ocorra em um ambiente de dominação racional legal. Tá bom? E aí a gente tem questões aqui, e aí vocês vão responder quando a gente voltar às 10h30. Pode ser? São questões simples. Tá bom. Tá bom? Então, ninguém tem nenhuma dúvida sobre esse conteúdo, não. Não, professor. E sobre os conteúdos anteriores? Esse conteúdo, gente, eu não vou cobrar na V1 de vocês, não, tá? Tá. Na V1 de vocês, e nem o Foucault e o Bourdieu, não. Que a gente trabalhou na aula passada sobre eles. Tá bom. A gente vai fechar no Montesquieu, na V1. Então, o Bourdieu, o Foucault e hoje o Weber, eles ficam fora da avaliação de vocês, dessa primeira avaliação. Tá? Tá. E sobre o conteúdo da V1, vocês têm alguma dúvida? Não, professor, a matéria tá tranquila. Tá. Tranquilo então para todo mundo? Tá? Então tá bom. Então agora a gente vai para o intervalo. E aí, quando a gente voltar, vocês vão fazer esse exercício. Eu vou anotar aqui quem fez o exercício para colocar lá na planilhazinha da relação dos exercícios de vocês. Tá bom? Tá bom, professor. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, gente.